Tudo bem, gente? Esse é um novo vídeo sobre o Covid-19. Nesse eu acrescentei algum outro tipo de informação que eu achei importante passar. Então, falo muito da superfície, quanto tempo o vírus fica em cada superfície. Acrescentei que a maior parte das pessoas, dos profissionais de saúde que pegaram o Covid-19, pegaram justamente quando foram tirar o material de proteção, o EPI. Então, achei isso relevante. Vamos lá. A SARS-CoV-2, ela causa a Covid-19. A gente tem três zoonoses principais que são da família do coronavírus. São elas SARS, a MERS e a Covid-19. Por que elas são chamadas de zoonoses? Porque elas fazem um intercâmbio entre espécies. Elas não só infectam o homem, elas infectam outras espécies também. Então, a princípio, todas elas, o reservatório natural é o morcego, do morcego foi para uma outra espécie e depois infectou o homem. Lembrando que para esses vírus infectarem uma outra espécie, que se não a delas, né, o reservatório natural delas, ele tem que sofrer uma mutação. Então, ele sofre uma mutação constantemente para infectar outras espécies. A Covid-19, ela saiu do morcego, depois ela infectou uma mistura de tamanduá com tatu, e depois ela passou para o homem. Isso chama transbordamento, né? E esse intercâmbio entre espécies. E é uma zoonose. Ela saiu de um animal para um homem. Aqui a gente tem os três vírus. É um artigo do National Institute of Health, de Bethesda. Nós temos o SARS-CoV, que apareceu na Ásia também, em 2012. Nós temos o MERS-CoV, que também é um coronavírus, mas que apareceu mais na Arábia Saudita em 2012 e ficou restrito ali localmente. E o SARS-CoV-2, que virou uma pandemia mundial. E a gente fica se perguntando por que ele virou uma pandemia mundial. Porque ele tem um maior poder de infecção, muito maior do que o SARS-CoV. O SARS-CoV é 1,3, ele é 2,2. Então ele é mais infeccioso que o outro vírus, tá? Evidências de pesquisas sugerem que o SARS-CoV-2, o MERS-CoV e o SARS se originaram de morcegos, como eu disse anteriormente. Grande parte do trabalho do National Institute of Health nos Estados Unidos é a respeito do MERS-CoV. Então, quando surgiu o Covid-19, eles apenas expandiram o trabalho, porque os dois têm muita semelhança entre os dois vírus. É um vírus da família Coronaviridae, é um vírus envelopado, ele não tem capsídeo, tá? Tem uma camada dupla de lipídios, o RNA é simples, sentido positivo. Lembrando, RNA fita simples, sentido positivo, tem uma alta taxa de mutação. É um RNA fita simples, então na hora que ele vai construir fitas de RNA negativo para depois construir outras fitas de RNA positivo e se reproduzir, né, formar novos vírus, ele acaba errando. Nessa dele errar, ele acaba conseguindo infectar outras espécies. Ele tem glicoproteínas de membrana, que são muito importantes. A gente tem aqui a mais importante dela, que é a spike. Essas glicoproteínas de membrana são em forma de taco, e elas conferem duas características importantíssimas a esse vírus. A sobrevivência dele em diversas superfícies, tá? É por causa dessa glicoproteína de membrana, e também o poder de infecção dele. Essas glicoproteínas de membrana acabam se ligando a receptores de ECA que a gente tem no organismo. E ela tem muito mais afinidade no SARS-CoV-2 do que no SARS-CoV. Então, o que difere um poder de infecção grande ou não é essa afinidade entre proteína e receptor da nossa célula. É como se fosse uma chave e fechadura. Isso faz com que até haja variabilidade entre uma pessoa desenvolver muitos sintomas e outra desenvolver menos sintomas. Ou seja, o vírus consegue penetrar em algumas pessoas pouco, porque ela tem uma variabilidade ali no receptor dela de membranas, que é uma fechadura da qual a proteína, a glicoproteína do vírus se liga, e outras pessoas se infectam muito, porque esse vírus consegue, como uma chave, se encaixar de forma eficaz
no receptor dessa pessoa. A gente tem essa característica que está relacionada também com a glicoproteína dele, em forma de taco, que faz com que ele consiga sobreviver diversas horas ou até dias, como a gente tem ali em plástico, ele sobrevive de 2 a 4 dias, 3 dias, né? A gente tem ali metais que ele consegue também sobreviver de 2 a 3 dias, papelão, 24 horas, papéis. Isso a gente tem que tomar o maior cuidado, porque a gente está na era do delivery por causa do vírus. Está em quarentena em casa, você vai pedir um delivery, você chega com um sapato da rua. Eu acho que assim, as pessoas devem fazer uma higiene completa. Não devem entrar com sapato de rua dentro de casa, caso você tenha que ter tido que ir à rua, né? Eu acho que você deve tomar cuidado ao levar qualquer coisa para dentro de casa que tenha chegado por delivery, porque você não sabe se a pessoa que botou a mão naquele papel, naquele papelão, estava contaminada. Então a gente tem que ter todos esses cuidados. Lavar sempre a mão com água e sabão e, se não tiver disponível, álcool em gel. Aqui a gente tem a proteína dele, né? É aquela parte verde ali que acaba se encaixando os receptores de ECA nas membranas celulares e faz com que esse vírus penetre, né? Lembrando que os receptores de ECA2 está mais presente no trato aéreo inferior. Por isso que os sintomas dele estão mais relacionados ao trato aéreo inferior. Mas esses receptores, e aí vem uma grande dúvida dos cientistas, né? Eu busquei artigos a respeito disso, se existe uma grande quantidade de vírus em outras secreções do nosso corpo, fezes, urina. Então, esse vírus consegue se ligar a esses receptores, também tem no intestino, nos vasos sanguíneos e nos rins. Então, há uma possibilidade de sair uma grande carga viral nessas secreções. É por isso que deve-se ter um cuidado com banheiro público. Então, esse vírus pode contaminar de diversas formas. Isso ainda está sendo estudado. A princípio, através de gotículas e alguns tipos de secreções, né? Essa disseminação é através da ligação, como eu disse, da glicoproteína viral spike e um receptor, como eu falei, ECA2, que a gente tem em várias regiões do corpo. Então, relembrando mais uma vez, o que diferencia uma pessoa de apresentar sintomas mais exacerbados com outra é a variabilidade no receptor que ela apresenta. Então, a chave pode não encaixar direito na fechadura, que é o receptor. A chave, a glicoproteína de membrana do vírus, pode não encaixar direito na fechadura, que é o receptor da célula. E aí ele não consegue se fundir a célula, não consegue entrar. Então é isso que faz com que uma pessoa apresente muitos sintomas ou poucos sintomas. Lembrando que quando ele consegue penetrar na célula, o sistema imune pode ter uma reação muito exacerbada. E aí ele vai começar a lesar o parênquima pulmonar e dá todo aquelas características, né, graves relacionadas ao trato aéreo inferior, com aparecimento depois de pneumonia, depois a pessoa acaba entrando em choque séptico, porque entra bactéria também, como o local ali está infectado, é uma porta de entrada para a infecção bacteriana, depois a pessoa acaba tendo sepse, falência múltipla dos órgãos. Os 3 principais sintomas da Covid-19 é a falta de ar, a febre e a tosse. É muito importante observar a falta de ar, que é chamada dispneia, no linguajar da medicina da propedêutica, dispneia. A febre e a tosse também são características comuns. A gente tem algumas comorbidades que não são perigosas. Pessoas que apresentam esse tipo de patologia, esses tipos de patologias, são perigosas ao se infectarem com a Covid-19. Então, asmáticos, pessoas com insuficiência cardíaca congestiva, diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, tem que estar muito bem controlado para o organismo estar rígido, né? Doenças reumáticas, doenças obstrutivas, apneia, né? Doenças renais. Então, todas essas doenças, elas estão relacionadas ao mau prognóstico com a Covid-19. A gente tem uma característica muito importante dessa doença, que é o aparecimento da hipoxemia,
e essas extremidades do corpo azuladas relacionadas à falta de oxigênio. A Covid-19 ela interfere na troca gasosa, então ela dá uma cianose central, que interfere na troca gasosa e começa a tornar as extremidades arroxeadas, porque o oxigênio não consegue chegar até lá. E é por isso que causa todas as sequências de problemas relacionados a ela. Por exemplo, existe um outro problema, que é um problema mais hematológico, porque a gente também tem receptores de ECA2 nos vasos, então o Covid-19 também pode dar problemas relacionados aos vasos sanguíneos. Confusão mental, e também é relacionado com a falta de oxigenação, principalmente idosos. Atenção, idosos podem não apresentar febre, por causa da desautonomia do sistema nervoso. Então, o idoso que está confuso, que está com as extremidades arroxeadas, que está até sem febre, tem que levar, sim, a um posto, a um centro médico, para avaliar se ele não está com o Covid-19. A gente tem aqui umas medidas de prevenção que são mais importantes. Entre elas, lavar as mãos, de preferência com água e sabão. Se não tiver água e sabão, usar álcool gel. Existe uma forma certa de lavar a mão. E é importante que vocês lavem da maneira certa. É o dorso da mão, a palma da mão, entre os dedos. Isso é muito importante. Tem muitos vídeos na internet ensinando a lavar a mão. Se não tiver água e sabão por perto, usar álcool gel. Mas a preferência é por lavar a mão com água e sabão, tá? Evite tocar as mucosas, olho, nariz e boca. Evite contato próximo com pessoas doentes, ou se a sua comunidade, né, tem pessoas doentes e você já não sabe mais detectar quem é que está e quem não está, evite contato com as pessoas. O isolamento social ainda é a melhor maneira de você evitar o contágio por Covid-19. Até porque existem pessoas que estão assintomáticas, mas elas têm o mesmo número de carga viral das pessoas sintomáticas. Elas podem sim, o que mostra a literatura é que ela pode sim transmitir o vírus, tá? Fique em casa se estiver doente. Lógico, não. Você não vai ficar em casa, você tá morrendo de febre, com uma falta de ar incrível. Gente, eu tava num local, tinha uma moça comentando que a amiga dela tava com febre, tava com tosse, tava com falta de ar, e ela aconselhou a amiga a ficar em casa. Gente, pelo amor de Deus, você tá morrendo, você tá com dispneia, que é falta de ar bem significativa, você tem que procurar um centro médico. Ficar em casa é para sintomas leves, um sintoma bem leve, você não está com uma febre alta, você não está com dispneia, aí você fica em casa. Se você já está apresentando dispneia, uma febre altíssima, tosse, até com catarro, que é uma segunda fase, a primeira tosse seca, depois o catarro, é lógico que você tem que procurar ajuda. Cubra a boca, o nariz com um lenço de papel quando for tossir. Você vai tossir assim, né? Você não vai tossir na cara da pessoa, né? E lave imediatamente a mão, bom? Se estiver doente, você deve usar uma máscara. Bom, aí alguns países, tá? Alguns países, a China, um deles, todo mundo usa máscara. Aqui no Brasil, até por falta de EPI, eles recomendam que você deixe a máscara para os profissionais de saúde. Então, só no caso, se você estiver doente, você utiliza máscara. Enfim, isso ainda tem muita controvérsia. No Brasil, recomendo que não. Na China, recomendo que sim. Depende da nação, tá bom? Esse é o CDC norte-americano. Ele não recomenda que você use máscara se não estiver doente. A não ser que você seja portador de algum tipo de doença, tipo doença metabólica, como diabetes, insuficiência cardíaca congestiva. Você tem que sair de casa, é lógico que você vai usar máscara, porque você é do grupo de risco, tá? Limpe e desinfete todas as superfícies. Então, você pode usar tanto detergentes, você pode usar água sanitária diluída em água, você pode usar álcool 70. Então, aí, todos eles fazem o mesmo efeito. Você vai lavar mesas, telefones, teclado, telefone celular, né? Bancadas, interruptores de luz, tudo quanto é lugar que mais de uma pessoa tem acesso. Então, é importante lavar tudo. Eu não entro dentro da minha casa com um sapato de rua, tá? E também ali no início do vídeo eu falei, quando for receber um delivery, recebe, tira a embalagem do delivery, joga a embalagem fora, lava a mão. Então, superfícies comuns utilizadas por mais de uma pessoa,
você tem que limpar. Delivery, depois de desembrulhar o delivery, ou quando chegar da rua, deixa o sapato lá de fora, desembrulha o delivery, você tem que desinfetar a sua mão, limpar. Então, assim, é a higiene que vai fazer com que você não contraia a Covid-19. E aí a gente tem os 3 tipos de medicamento que estão sendo utilizados. O Remdesivir, que foi um antiviral muito utilizado para ebola, a gente vai falar sobre ele. A hidroxicloroquina, que é utilizado para malária e para doenças autoimunes, como lúpus, e alguns antirretrovirais relacionados ao vírus do HIV. A gente tem aqui o NIH, novamente, o National Institute of Health, que eu já estive, NIH, te amo. Dr. Domenica Rubino, um beijo para você. Aqui a gente tem o NIH falando do Remdesivir, que ele teve alguns bons resultados, mas não tem um amplo estudo relacionado ainda com ele. Isso está sendo ainda testado. O presidente Trump falou muito daquele outro fármaco que a gente vai falar agora, que é o relacionado à malária, que teve uma maior eficácia em alguns poucos artigos, mas o FDA já aprovou para o uso, né? Que é esse aqui, a hidroxicloroquina, né, que é usada para malária e é usada para lúpus. Então, ela teve um melhor resultado em alguns pacientes, mas ainda não está, essa pesquisa não está tão ampla, tá bom? Então, são poucos resultados junto com o antibiótico azitromicina e que pôde se salvar, teve melhora em 6 dias da viremia. Novamente, a gente tem a pesquisa relacionada ao National Institute of Health com a vacina para o coronavírus. Eles estão pesquisando essa vacina baseada naquela proteína que eu falei, a spike. Mas lembrando que ele é um vírus de RNA fita simples, ele pode sofrer mutação, ele pode mudar a proteína, o tipo de proteína que ele tem, e aí a vacina já não vai mais fazer efeito. Então, os pesquisadores tentam encontrar algum tipo de proteína que não mute tanto, né? Para poder fazer uma vacina que possa durar por mais tempo e possa fazer com que o sistema imune produza células de memória e proteja aquele organismo do vírus. Então, é a mesma coisa que a vacina contra HIV. O HIV ele sofre muita mutação. Então, o que os pesquisadores tentam encontrar é alguma parte do vírus que não mude, não sofra tanta mutação, para poder fazer com que uma vacina seja mais eficaz. Dizem, assim, artigos dizem que vai demorar em torno de 2 anos para fazer uma vacina. Então, é por isso que eles estão testando tanto medicamento que possivelmente é mais eficaz, né, do que mais rápido, desculpa, eficaz não, é mais rápido do que o desenvolvimento de algumas vacinas. Sendo que nos Estados Unidos já estão aplicando agora em humanos, já passou para a fase humana, a aplicação da vacina para testar se realmente ela vai ser eficiente contra a epidemia de Covid-19. Então, gente, o importante é lavar a mão, é não tocar em superfícies que outras pessoas tocaram. Se tocar, lavar a mão, é ter muito cuidado. Lembrando que os médicos chineses se contaminaram com a Covid-19 ao tirar o EPI, né? Deixar os EPIs, não comprar doidado dos EPIs, deixar para os profissionais de saúde, sim, esses é que estão com maior risco de contrair a Covid-19. E uma coisa muito importante que eu li a respeito de Israel, das medidas de Israel, né? O primeiro-ministro da Defesa lá, um dos ministros da Defesa, né? Ele chegou e disse: a combinação de jovens com idosos na Covid-19 é uma combinação letal. Então, cuide daquele idoso, mas trate de deixar as pessoas mais jovens o mais longe possível. Se aquele idoso não é confuso, se ele sabe se virar sozinho, deixe a alimentação na porta do idoso, ele busca, sem contato, sem a proximidade. Fique longe daquele idoso. Por exemplo, se entram muitas pessoas na casa daquele idoso para limpar a casa, é importante limpeza? Gente, mas a gente está numa doença em que a gente não pode arriscar uma pessoa que já tem um sistema imune mais deficiente, que não age com tanta rapidez quanto o sistema imune de uma pessoa mais jovem,
por uma questão de limpeza, assim, de entrar uma pessoa para limpar a casa daquela pessoa. É chato, isso mas os idosos é o grupo de risco e você tem que deixar os jovens ou pessoas de fora afastados desses idosos na medida do possível. Eu gostei muito desse vídeo, foi até um vídeo que eu vi Jael, do ministro da Defesa, falando. Eu achei assim bem legal ele ter falado isso. A combinação entre jovens e idosos é uma combinação letal. Bom, esse foi mais um vídeo que eu estou tentando ajudar. Eu gosto muito de microbiologia, adoro o sistema imune. E aí, é isso, gente. Qualquer coisa, deixe seus comentários, se inscrevam no canal. Ou se quiser enviar pergunta, também estou à disposição. Beijo, tchau.